Bom dia, bem-vindos à aula número 16, técnica de iniciação 1, que nós vamos chamar esta técnica lei ao empate ou lei de draw em inglês. Muitos de vocês já devem ter visto esta técnica. Esta técnica permite-nos também aumentar a nossa banca, fazer uma construção de banca, mas o principal objetivo desta técnica é assimilar os conceitos obtidos nas aulas anteriores, principalmente da aula anterior, onde vimos o back lay, o que era o back lay, layback e todas essas entradas e saídas de mercado, ok? Nesta altura já tenho que saber o que é um back, já tenho que saber o que é um lay, já tenho que saber utilizar a calculadora, como entrar e sair, do mercado, utilizando a calculadora que nós já vimos nas aulas anteriores, ok? Então, em primeiro lugar, só fechar aqui estas janelas. Em primeiro lugar, temos aqui o nosso site da Betfair. Vamos escolher aqui um jogo. Vou tentar que seja um jogo equilibrado. Ok, pode ser aqui Roma-Manchester City. E o nosso principal objetivo aqui é fazer um lay ao empate, ok? Nós partimos deste pressuposto. Isto porque vocês também já têm que começar a ter estas noções, porque é intuitivo. Quando se tiver um jogo 0 a 0, se for um jogo equilibrado, se uma equipa marcar o golo, a odd dessa equipa irá descer. Por exemplo, num Roma-Manchester City, são odds equilibradas, como nós estamos a ver. Se o Roma, por exemplo, marcar um golo, o que vai acontecer é que a odd do Roma vai descer, a odd do Manchester City vai subir e a odd do empate também vai subir. Isto porquê? Porque o Roma ganhando a 0, a probabilidade do Roma ganhar vai ser maior, logo vai descer. A probabilidade do Manchester City ganhar é menor, logo a odd vai subir. E a possibilidade de empate também vai ser menor e por isso a odd também vai subir, ok? Isto aqui é a base do lay draw, desta técnica de lay ao empate, apostar contra o empate, à espera que haja um golo e quando houver esse golo, nós vamos fechar a nossa posição com um lucro, ok? Aqui é um pequeno à parte, introduzir aqui três conceitos mais ou menos. Quando eu falo de super favorito, vamos aqui, por exemplo, num jogo desta noite. Um super favorito, estou a falar principalmente de odds abaixo de 1.4, 1.5, mais ou menos assim. Ou seja, posso considerar aqui o Bayern Munique um super favorito, porque tem uma odd abaixo de 1.4, 1.5, mais ou menos. Quando eu vos falo de um favorito, é uma odd abaixo, para mim, é uma odd abaixo de 1.9. Há quem fale que o favorito também é abaixo de 2, de uma odd de 2, mas para mim, principalmente, um favorito tem que ter uma odd abaixo de 1.9. Por isso, podíamos definir aqui o Chelsea como sendo um favorito para este jogo, mas não era um super favorito, porque a sua odd apenas é 1.67 e não 1.3 ou 1.2, e assim já podíamos considerar super favorito. E depois temos o underdog. O underdog é o não favorito, basicamente. Por exemplo, aqui o CSKA de Moscou é o underdog deste jogo, ou seja, é o não favorito para este jogo, bem como aqui o SP Lisbon, que é o Sporting, também é o não favorito para este jogo, logo é o underdog, ok? Apenas introduzir estes três conceitos de favorito, super favorito, favorito e underdog. Em relação e continuando com a nossa técnica, eu estava aqui no Roma Manchester City. Roma Manchester City. E estando aqui no Roma Manchester City, nós já vimos o que é isto do lay draw e o que é esta técnica, mas nada melhor que exemplificar. Por exemplo, se eu tiver uma odd de 3.6 e colocar 100 euros, eu tenho uma responsabilidade, uma liability de 260, que já têm que saber o que é. E quando, por exemplo, o Roma marcava gol, esta odd do empate ia subir. Se eu fiz um lay ao início, ou seja, contra o empate, eu depois iria fazer um back ao empate, que a odd se calhar ia para subir para 4.8 e apostando o mesmo valor, os 100 euros, eu iria ter um green de 120 euros no empate. Se eu quisesse distribuir esse green por por todas as opções, o que eu teria que fazer era abrir aqui a minha calculadora, e abro muito rapidamente aqui a minha calculadora,
Eu fiz um lay a 3.6 com 6 euros, ou seja, vou fazer layback. Eu fiz a 3.6 com 100 euros, uma odds a back de 4.8, uma comissão de 6.5. Eu tinha que colocar 75 euros em back e distribuía assim os lucros pelos três resultados, que iriam ser 25 euros e qualquer que fosse o resultado. Revivendo, basicamente, 20 e tal minutos, gol da Roma, a odd da Roma descia, o empate subia, eu fechava a minha aposta e ficava com 20 e tal minutos de jogo já com green em todos os acontecimentos, ok? É isto que é o lay ao empate, utilizar a técnica lay ao empate. Atenção que eu recomendo os jogos, é recomendável que sejam jogos em que haja golos, em que se perspectivem golos, logicamente, porque se não houver golos nós não iremos lucrar com esta técnica, porque o empate nunca irá subir, irá estar sempre a descer. Para além disso, recomendo que sejam jogos com equipas equilibradas. Isto porquê? E eu vou-vos já aqui buscar um jogo. O Bayern Munique CSKA. Não está a querer sair, mas podemos continuar aqui. O Bayern Munique CSKA. Se eu fizer um lay aqui em empate, primeiro que tudo a responsabilidade é muito elevada. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, apesar de a mais provável o Bayern Munique marcar, se o Bayern Munique marcar, eu tenho um bom green porque a odd do empate vai subir muito. Mas se o Bayern Munique não marcar e o jogo ficar 0-0, eu tenho uma responsabilidade muito grande. E se o CSKA marcar primeiro, esta odd do empate não vai subir, mas sim descer. Porquê? Porque sendo o Bayern Munique um super favorito, se o CSKA Moscovo marca primeiro, por exemplo aos 20 e tal minutos de jogo, o mais provável é pelo menos o Bayern Munique empatar o jogo, então esta odd vai descer e não subir e deixando-nos assim em red, ok? Isto é o que vocês têm que ter em conta aqui nesta técnica. Aqui nós temos um gráfico, isto é um software da BetAngel que vocês posteriormente podem utilizar, eu pessoalmente não utilizo, mas é elucidativo da variação da odd do empate, ok? Isto é a probabilidade do acontecimento ocorrer e nós vemos que se não houver nenhum gol, se não houver nada, a probabilidade, isto é aos 100%, ou seja, acontecer, isto é aos 0%, ou seja, não acontecer. Ao longo do tempo, se não houver nenhum gol, a odd draw vai se portar assim, ok? A odd começa aqui com uma probabilidade de acontecer de 25%, mais ou menos, depende do jogo. Isto era um jogo equilibrado, como vamos ver, mas com o passar, com o decorrer do tempo, a probabilidade deste acontecimento ocorrer vai tender para 100% e aí a odd vai ser de 1.01, ok? Por exemplo, temos aqui um exemplo que aos 70 minutos e 14 segundos, isto não é linear, há imensas variáveis, apenas dá para ter uma noção, mas aos 70 minutos, neste jogo, aos 70 minutos, com uma probabilidade, aos 70 minutos haverá uma probabilidade de empate de 58,5% que corresponde a uma odd de 1.71, ok? Isto é se não houver gol. Agora imaginemos que aqui no vídeo eles vão colocar um gol aos 25 minutos, salvo erro. É isso mesmo. Aqui a equipa da casa vai marcar um gol aos 25 minutos, ok? Se nós quiséssemos a equipa de fora marcar, colocávamos aqui away goal, mas neste caso eles colocam a equipa da casa e o que acontece é que, marcando aos 25 minutos, a odd, a probabilidade do empate acontecer vai descer, ou seja, se a probabilidade desce, a odd vai subir, ok? É isto que ele está a exemplificar agora. E, por exemplo, aplicando a técnica do lay draw, se eu entrasse aqui, isto deve ser uma probabilidade de mais ou menos quase 30%, 28%, por exemplo, dava uma odd de 2.8, mais ou menos, não tinha que fazer a conta, mas entrando aqui com uma odd de 2.9, por exemplo, a odd ia subindo porque não havia golos, e havendo o golo
do Hamburgo, neste caso é o Hamburgo vice Aston Villa, deve ser um jogo da Liga Europa, havendo um golo aos 20 e tal minutos, a odd descia de, neste caso, 3.12, que era onde estava, e iria descer para aqui, ok? A probabilidade do empate iria ser menor, porque o Hamburgo ficava um gol e a odd passava de 3 ponto qualquer coisa para 6, ok? E ele assinalou aqui, a diferença veio de 3.12 para 6.04, ok? Que é esta diferença aqui, que eles dizem aqui, ok? Ou seja, daqui para aqui é uma diferença de 3.12 para 6.4. São estas variações que nós ganhamos, que nos dão dinheiro, ok? Neste caso, eu tinha entrado no início do jogo contra o empate. Quando houve o gol, a odd subiu para 6.04 e se calhar a diferença da minha odd seria... Eu tinha feito um lay a 3.04 e agora podia fazer um back a 6.04, ok? E utilizando, se calhar, utilizando aqui, eu penso que ainda tenho aqui, aplicando aqui a nossa calculadora, eu tinha entrado a 3, tinha feito 100 e depois do golo a odd ficou a 6 pontos, na realidade não iria estar a 6.08, mas pronto, mas era mais ou menos isto, a 6.08 com uma comissão de 6.5 e eu iria ter um profit, ou seja, um lucro de 50,66€, ok? Isto é a aplicação da técnica de lei ao empate. É esta variação de odd. Ok? Vamos ver que exemplo, se eles nos dão mais um exemplo aqui. Ver aqui a diferença que eles colocaram aqui. Agora estão a pôr o away goal, ou seja, a equipa fora de casa é que marcou o gol, ok? Neste caso a diferença vai ser muito pouca e a nossa rentabilidade ia ser praticamente zero. Porquê? Porque o jogo, salvo era Hamburgo-Aston Villa. Neste caso o Hamburgo deveria ser favorito, favorito ou com uma odd mais baixa. Então esta variação não nos ia dar praticamente nada. Aquilo que nós tínhamos falado, ok? Se houver um favorito, a probabilidade é que o favorito pelo menos empate o jogo. Neste caso, aqui no vídeo colocaram que o gol seria do away, ou seja, da equipa de fora, e o mais provável iria ser um empate. Então a nossa variação é quase nenhuma, ok? Mais para a frente iria ter mais exemplos. Que agora que agora não nos interessa, pelo menos para já. Ou seja, viram ali a variação de gráfico, mas nada melhor do que dar um exemplo, não é? Nada melhor que dar um exemplo. E temos aqui, vou puxar já aqui um exemplo. Temos aqui um jogo de Rangers PSV. Rangers contra PSV. Isto está noutra língua, remis seria empate. Eu fui buscar um vídeo aqui da internet só para exemplificar. O que acontece no lay draw, no lay ao empate, é que colocamos, apostamos contra o empate. Neste caso, aqui no vídeo, colocou 10€ contra o empate, tendo uma responsabilidade de 24. Isto é a responsabilidade. Eu não percebo esta língua, mas já sei que é a responsabilidade, ok? A aposta está feita. Estamos aqui com uns problemas de internet. Mas basicamente aqui no vídeo vemos que a lei foi feita 3.4. Agora já estamos aqui no jogo do Rangers contra o PSV. E deve ser agora o gol. É agora o gol. Isto é apenas para exemplificar. O jogo começou, aos 12 minutos foi gol do PSV. O que é que acontece à odds do empate? Nós tínhamos entrado aqui a uma odds de 3 muitos, penso eu, 3.8, salvo erro. O mercado ainda está suspenso porque foi gol, ainda demora um bocadinho porque o mercado tem que fechar quando são os golos.
Isto era outro gol em repetição. Isto era a repetição. E após o mercado ainda está a estabilizar. E após a estabilização do mercado, o mercado ainda está a estabilizar, ainda está aqui uma pequena diferença, ainda pode estabilizar um bocadinho. Mas já pode fazer cash out, como eu tinha dito, e está aqui os resultados, ok? Ele fez um lay e remis devia ser empate na língua que está aqui a Betfair neste caso. Ele fez um lay, foi a 3.8, salvo erro. Houve gol do PSV, a odds do empate subiu para 4.6 e assim ele já pode fechar e vai ganhar, vai ter um lucro de 2.27. Ele faz o cash out automaticamente. Isto nós podemos fazer também aplicando com a nossa calculadora. E após isso ele fica com um lucro de 2,27€. Esta parte já não era para aparecer. Ele ficou com um lucro de 2,27€ no Rangers, 2,27€ no PSV e 3,05€ no empate, ok? Isto relembro que era o empate. Utilizei apenas este vídeo, como muitos canais aqui na internet, para vocês perceberem mais ou menos o conceito. E eu tinha aqui mais um vídeo rápido. Este era um vídeo rápido, que era mais um exemplo. Vou ver se eu consigo abrir aqui o outro vídeo, este último vídeo. Era apenas mais um vídeo. Aqui temos o Chelsea contra o Tottenham e depois temos o empate. Como eu recomendo, mas isto é uma recomendação minha, há muita gente que não faz só em jogos equilibrados. Eu pessoalmente, se o fizer, é apenas em jogos equilibrados. Neste caso temos aqui o Chelsea e o Tottenham contra o empate e ele faz lei ao empate. Como eu já vos digo, podem fazer lei a qualquer odds. Eu recomendo que seja um jogo em que as odds andem todas, ou pelo menos de cada equipa entre 2.2 e 3 qualquer coisa, ou seja, que seja um jogo equilibrado, ok? Ele vai fazer aqui, fez aqui o lay ao empate, ok? Com 10€, que tem uma responsabilidade de 25. Vamos acelerar aqui o vídeo para as partes que nos interessam. E aqui foi um gol do Chelsea contra o Tottenham. Aqui apenas a repetição do gol. E após o gol do Chelsea, o Chelsea tem uma probabilidade de ganhar maior, ok? Então a probabilidade vai descer do Chelsea, a odd do Chelsea vai descer. A probabilidade do empate é menor, ou seja, a probabilidade do acontecimento ocorrer é menor, então a odd vai subir, ok? Sendo assim, podemos fazer um cash out e ficamos com um lucro de 9,61€, quaisquer que sejam os resultados. Esta parte aqui de resultados exatos não é para já, mas podem fazer algumas proteções. Eu pessoalmente não gosto de fazer proteções. Quando estou a fazer uma técnica, faço esta técnica, que neste caso é lei ao empate, ok? Então tem aqui mais um exemplo. Neste caso correu bem, mas se o Tottenham marcasse primeiro, nós não íamos sair, nós iríamos fazer o cash out em green, ou seja, não iríamos ganhar dinheiro e iríamos perder, porque o mais provável, se o gol fosse principalmente na primeira parte, era o Chelsea ainda empatar o jogo e por isso nós não conseguimos fazer o green, ok? Fica aqui mais um exemplo. Fica aqui mais um exemplo do lay. Ele aqui está a fazer o cash out automático, como eu já vos disse. Tanto podem fazer o cash out automático como também podem esperar utilizar a calculadora. Aqui uma pequena ressalva. A odd do Chelsea estava a 1,6 inicialmente, salvo erro, não era? Vamos aqui a 1,6, 1,7.
ele fazer este cash out esperou pelo segundo gol, ok? Eu recomendo que não esperem pelo segundo gol. Mal haja um gol, fecham a vossa posição em green, ok? Fechando aqui o YouTube, já temos aqui alguns exemplos, penso que já foi elucidativo. Vamos apenas aqui ao Soccer Stats. Como vocês viram, eu recomendo jogos que tenham muitos golos e jogos também que sejam equilibrados, ok? Por isso este método, neste método convém que haja uma pré-seleção de jogos, ok? Por exemplo, aqui eu fui à Liga Holandesa porque a Liga Holandesa é uma liga com golos. Mas vamos imaginar aqui. Até vamos fazer ao contrário. O que eu vou fazer é. Vou aqui à Betfair, futebol. E vou aqui à Liga Top Countries, All Football, quer todos os jogos, quer Holland, Netherlands, que é Holanda em inglês, e Eredivisie, que é a liga principal da liga holandesa, e vai-me aqui aparecer os próximos jogos da próxima jornada, ok? Eu vou aqui ver um jogo que seja equilibrado. Este está a 2.3, é aceitável. Aqui o Go Ahead Eagles contra o Camber, mas pode não ter liquidez suficiente. Vou aqui ao Breda contra o Erevan, ok? Breda contra Erevan. É um jogo equilibrado e vou aqui agora ver o Breda. Onde é que está o Breda? O Erevan já está aqui e eu sei que Breda está aqui. Okay. Já vou marcar aqui. O Erevan em 80%, em 100% dos seus jogos tem mais 0,5 golos. Em 80% dos seus jogos tem mais 1,5. E o Breda tem mais de 1,5 em 73% dos seus jogos e mais 0,5 em 100% dos seus jogos. Isto quer dizer que é bastante provável que pelo menos haja um golo, ok? Pelo menos haja um golo, é bastante provável. Mas mesmo assim eu quero ir mais quer estudar melhor. Isto é o Breda joga em casa, então eu vou aqui home e o Breda em 80%, em 86% dos jogos há mais de 1,5 golos contra o Erevan e o Erevan mais de 1,5 golos em 88% dos jogos quando joga fora, ok? Isto tudo diz-me que este é um bom jogo para eu aplicar a técnica do lei ao empate, ok? É um jogo equilibrado, é um jogo em que ambas as equipas e o Breda em casa e o Erevan fora marcam, ou pelo menos são jogos com muitos golos e tem tudo para ser um jogo com golos. Logo, analisando no Soccer Stats, como nós vimos agora, é um bom jogo para aplicar o nosso método de lei ao empate, pelo menos da forma que eu mais gosto e a forma que eu recomendo, que é em equipas equilibradas, ok? O que nós podemos fazer também, eu fui logo automaticamente à liga holandesa, porque sei que é uma liga normalmente com golos. O que eu posso fazer é League Stats, golos, ir aqui pelo número de golos e por exemplo aqui a Liga Holandesa é 3,23, que é muito golos. A Liga Alemã também tem muitos golos, então posso selecionar a Liga Alemã, mas eu queria uma acima de 3. Áustria 5 não quero, porque também tem que ser, na minha opinião, uma liga que tenha boas equipas. Liga Inglesa 2,60, 2,90, 3,57 na Estónia, 3,07 nas Ilhas Faroé, 3,37 na Finlândia. Acho que vou mesmo 3,43 na Nova Zelândia.
Vou deixar ali só para estudar ali uma coisa. E aqui, vou mesmo à Liga Alemã, ok? Vou mesmo aqui à Liga Alemã. Aqui, futebol na Betfair. Vou aqui Dutch Germany. Bundesliga 1. Tenho aqui os próximos jogos. Temos aqui o Freiburg-Hamburgo. Um jogo equilibrado. Freiburg-Hamburgo. Top scores. Se vocês quiserem ir mais a fundo, também podem ver se os avançados importantes de equipas jogam e tudo isso, ok? Nós temos, o jogo era do Friburgo, não era? Friburgo-Hamburgo, e tem aqui o Friburgo e o Hamburgo. Ok. Friburgo joga em casa, Friburgo tem 67%, 67%, 50%. Ok, há uma probabilidade de haver de 0,5 golos é de 67% quando o Friburgo joga em casa e o Hamburgo quando joga fora 86%, ok? Vi logo aqui um fator que me coloca este jogo, digamos, este jogo fora. Porquê? Porque o Friburgo só em 67% dos jogos é que há mais de 0,5 gols, ok? Eu posso ir analisar melhor os jogos, mas desde já é algo que me coloca fora. Por este jogo não me interessa porque tenho muitos mais jogos em que poderei aplicar esta técnica e não vou estar aqui a arriscar. Por exemplo, aqui o Werder Bremen. O Bremen está aqui em 100% dos jogos, tem mais de 0,5 gols e em 83% dos jogos mais 1,5. Esta até pode ser interessante. O Bremen vai jogar contra o Hannover. O Hannover está aqui 100% em away, 86% e 57%. Já é um jogo que eu aceito mais. É o Hannover, ok? O Bremen contra o Hannover, fazendo um lei ao empate, porque são ambas as equipas têm normalmente golos, mais de 0,5 golos, quase de certeza absoluta, e mais do que 1,5 golos. Ok? Em suma, isto eu queria vos mostrar também a técnica do lay ao draw. Basicamente é lay ao empate e depois back ao empate. Eu pessoalmente recomendo jogos equilibrados, jogos que tenham muitos golos, e se vocês conseguirem fazer, e recomendo vivamente, vão ao SoccerStats, analisem e vejam se é bom, ou seja, se o jogo é realmente bom e se é provável então haver esse número elevado de golos, ok? Em relação a esta aula número 16, que é a técnica de iniciação 1, lei ao empate, está concluída. Para a próxima aula vamos falar da técnica de construção de banca, basicamente a técnica número 2, que é utilizar os bónus da casa de apostas. Uma técnica que o risco posso fazer, se a técnica for bem feita, é quase ou nulo mesmo. Se a técnica for bem feita, é nulo. E serve principalmente para nós construirmos a nossa banca. O principal objetivo da construção de banca é utilizarmos essa banca posteriormente para o trading e não estarmos a utilizar o nosso dinheiro, não apostarmos o nosso dinheiro, ok? Esse é o principal objetivo. Fica assim concluída a aula número 16 e vemos na próxima aula, que vai ser a aula número 17.